Shalom, shalom, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus, amém? Shalom, shalom. Deus, o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, amém? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oração poderosa essa madrugada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Eu estou confiando. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus. Na velocidade dos cavalos. Alguém passou mal na oração da madrugada? Forte, né, gente? A oração. Essa oração, ela é forte porque ela é... Como nós estamos fazendo essa campanha, nós vamos pegar toda a área que o inimigo pode estar persuadindo, entendeu? Então, vocês intercedem pela minha vida, que a fúria do inimigo é grande também contra mim, tá? Orem pela minha vida. Conforme vocês são libertos, a fúria do inimigo fica maior contra a minha vida. O nome dessa música é Pelo Rei, amém? Forte hoje, tive uma visão proposta, segurando uma chave e pegando o cadeado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Fico muito feliz, gente, pela libertação de vocês, tá? É como eu disse pra vocês, isso que nós estamos, né? Isso que nós estamos tratando, a prosperidade, ela não é só financeira. Financeira é o último resultado. O financeiro é um resultado. A prosperidade, antes, para mim, prosperidade é uma mentalidade. Mas para construir essa mentalidade, nós temos que destronar muita coisa. Nós temos que quebrar muita coisa. Amém? É sobre isso. Glória a Deus. Hoje é o nosso segundo dia de campanha, tá? Então, todos os dias nós vamos orar na oração da madrugada e nós vamos vir pra live, tá? E aí a gente vai mandar o resumo, tá? Você viu que resumo maravilhoso? Nossa querida Carolzinha que fez. Ela mandou ontem, vai mandar hoje, depois de novo pra vocês lá, tá? Então, todo dia depois, tá? Depois da live, ou mais tarde, o resumo vai chegar pra você lá no grupo. Pra você imprimir, pra você guardar, pra você escrever em cima, tá bom? Assim vai ajudar você a fixar melhor, tá? O conhecimento, ok? Glória a Jesus. Aleluia. Então, se nesses dias você sonhar comigo, é normal, tá, gente? É a batalha espiritual aí. Então, provavelmente você vai sonhar que eu tô te dando direção. Provavelmente você vai sonhar que eu tô falando alguma coisa pra você, certo? Tá? Então, isso aí pode ser uma direção de Deus. Ore, tá? Então, fique atento também a todos os teus sonhos nesses dias, ok? Tá? Vou passar um exercício para vocês. O resumo fica no nosso grupo do Telegram. Nós somos, se eu não me engano, mais de 33 mil pessoas. Então, entra no nosso grupo lá, que eu já até coloquei. Fechei o grupo e coloquei lá, só o resumo, tá? Certo? Então, você já... Para entrar, você entra pelo link da bio, aqui não sei se está aqui no perfil, mas pelos stories você consegue entrar também. A gente coloca todo dia, tá bom? Ah, vocês estão com o cafezinho de vocês. Eu já tomei chimarrão, já tomei um cafezinho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas por que esse horário? Porque esse horário é, queridos, tudo que é feito com sacrifício tem mais impacto nas cortes celestiais. E a guerra, a batalha espiritual, ela é mais ferrenha às 3 horas da manhã, tá?
certo? Então é poderoso. Vai ter live às 15 horas? Mas live de quê, gente, às 15 horas? Tem alguma live hoje, não é às 15 horas? Não, gente, 3 horas da manhã é a oração da madrugada, tá? 3 horas da manhã é a oração da madrugada. Glória a Deus. Como será o nosso... Olha, eu vou falar pra você como que tá sendo o meu jejum esse ano. Mas vocês não precisam me seguir, vocês podem fazer o de vocês. O meu jejum, tá? Gente, então, ontem eu levei a vozinha no aeroporto. Eu tive com a vozinha ontem de novo. Levei ela pro aeroporto ontem, agora... Hoje eu volto, eu posso dizer que eu tô voltando pra minha rotina, organizando... Vou começar a responder meu celular, organizar minhas coisas. Ontem eu levei a vozinha no aeroporto. Na verdade, né? Ela tava na casa de uma filha. Aí ontem nós levamos ela... Ontem ela chegou na casa dela, a vozinha. E meus pais também chegaram ontem em casa. Graças a Deus, deu tudo certo. Amém? Glória a Deus. O que eu tava falando, mãe? Deixa eu ver aqui. O jejum. Vamos lá. Voltar pro jejum. Meu jejum tá sendo assim... Todos os dias, eu só posso comer até às 15 horas. Então, por exemplo, ontem eu almocei com a vozinha, né? Umas 11h30, amor. Ontem nós almoçamos umas 11h30, mais ou menos. Aí depois eu não comi nada, tá? Aí eu já entrei de jejum até hoje. E hoje eu não comi nada também. Então, quando for ali por volta, a hora que eu chegar da academia, mais ou menos, quando for por volta das 6h30, mais ou menos... que vai ser o horário que eu vou tomar um café da manhã. Então, eu tô fazendo isso todos os dias. Aí eu tirei açúcar, glúten e a lactose, tá? Tirei açúcar, glúten e a lactose. Tô jejuando pela vida do meu esposo também, tá? Que ele tá num propósito, então tô jejuando pela vida do meu esposo. E aí, esse tá sendo o meu jejum, vai ser o meu jejum, né? Vai ser o meu jejum, tá? Aí, por exemplo, durante a tarde, quando eu já estou de jejum, eu posso tomar uma água com gás, posso tomar um chimarrão, um cafezinho preto, tá? Então esse vai ser o meu jejum. Agora, se Deus falar assim pra mim, Larissa, eu quero que você faça 7 dias só na água. Aí eu vou sair desse jejum e vou pra um mais forte, que é 7 dias só na água. Se Deus pedir, eu quero você 120 dias assim, aí eu vou pra 120 dias assado, tá? Então esse tá sendo o meu jejum, tá? Todos os dias, tá? Eu não durmo, eu durmo, gente. Eu durmo, ontem eu fui deitar, era 7 e pouquinho. Eu durmo cedo, tá? Mas esses dias que eu tava com um parente em casa, eu tava acabada, porque eu tava indo dormir 10h30, 11 horas, aí meia-noite tinha dia. E aí, depois da oração, eu tinha que dormir um pouquinho, tá? Mas quando eu durmo cedo, tá? Eu fico tranquila, mas quando é 8 horas, 9 horas, eu já tô dormindo, tá? É uma questão de se organizar. Certo? Eu estou das 18 horas até as 12, ótimo jejum, tá? Então, como eu tirei glúten, tirei açúcar, tirei lactose, fica bem mais puxado, tá? Estou jejuando 40 dias, das 6 da manhã às 18 horas, na água forte, tá? Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Então tá, gente. Hoje é Atos 15. Abra comigo Atos 15, tá? Fazendo um favor. Abra Atos 15 já. Aleluia. Glória a Jesus. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos essa live. As pessoas que estão aqui, Senhor Deus, juntamente conosco, que venha a ser uma ruptura sobrenatural, tudo que elas vão viver nesses dias, Pai, que nós estamos nessa campanha, Pai, rompendo em prosperidade em todas as áreas, que o Senhor possa trazer um nível de mentalidade, Pai, a qual eles nunca tiveram, Senhor Deus. Pai, eu quero declarar, Senhor Deus, que todas as madrugadas, Pai, a cada madrugada de oração de guerra, o Senhor possa quebrar todos os grilhões, Pai, todas as travas espirituais, Pai, e aqui na live possa trazer conhecimento, sabedoria, as chaves, Pai, para que os seus filhos possam aplicar, Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu quero declarar, Senhor Deus, sobre a vida dos teus filhos, Pai, que o Espírito Santo venha nos chacoalhar de forma poderosa
e avassaladora em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Shalom, 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 shalom para vocês. Abra comigo Atos 15. O que a gente vai ver em Atos 15? Em Atos 15 vai ter o Concílio de Jerusalém. O que é isso? Eles vão decidir presta atenção, eles vão decidir a questão dos gentios, que não são judeus, se eles precisavam seguir, se eles precisavam se circuncidar, se não precisavam se circuncidar. Então eles entram nesses paradigmas. Por quê? A gente precisa entender que o judeu, ele tem costumes, né? Circuncisão no 8º dia, isso e aquilo, não come isso, não come aquilo. Só que, quando nós vamos ver, existem culturas diferentes. E cada cultura tem suas regras, tem suas doutrinas. Então, aqui vai ter um concílio em Jerusalém para eles decidirem, tá? Se os gentios, que não são judeus, eles vão continuar, tá? Quanto que aconteceu esse concílio? Ele aconteceu por volta de 48 a 50 anos depois de Cristo, tá? Durante o ministério de Paulo e Barnabé, certo? Então, as curiosidades aqui, Pedro reafirma que a salvação vem pela graça, tá? Não precisa circuncisão, não precisa disso e aquilo, a salvação é um dom gratuito de Deus, ela vem pela graça. O Tiago, o irmão de Jesus, ele lidera, né, essa decisão, tá? Que é baseado ali pela direção do Espírito Santo, ok? Essa carta, ela vai promover unidade dentro da igreja, ok? Isso aí vai determinar a missão, vai impulsionar ainda mais as missões, certo? Sabemos que o autor do livro de Atos é Lucas, o médico, o evangelista, tá? E Lucas, Atos, é um segmento de Lucas, tá? Do evangelho de Lucas. Que Lucas é esse? Lucas, o discípulo, tá? Que foi levantado durante a época ali de Paulo. Amém? Glória a Jesus. Ok, queridos? Então essas são as curiosidades. Agora nós vamos ler o capítulo 15 de Atos. E começa assim o concílio de Jerusalém. Chegaram a Antioquia, alguns homens da Judéia começaram a ensinar aos irmãos, a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés. Vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energeticamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros e relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem as leis de Moisés. E isso existe até os dias de hoje. Para ser salvo tem que guardar o sábado, para ser salvo tem que ser dizimista. Queridos, a salvação pela graça, tá bom? Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como o deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, nos purificou o coração, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, antepassados, conseguimos suportar? Paulo está dizendo assim: nem a gente conseguiu cumprir a lei. Por que vocês estão sobrecarregando esses discípulos de outras nações que têm outros costumes, tá? Olha só.
É exatamente quando a própria Bíblia vai dizer a seita dos fariseus. A religiosidade era tanta, queridos, que é chamado de seita. E até hoje, queridos, todo lugar que prega que salvação é por isso e por aquilo é considerado seita. Porque não é a verdade. A salvação é um dom gratuito de Deus, é pela graça, tá? Presta atenção. Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. O que é pela graça? É só crer e aceitar Jesus como o Cristo. Mais nada. Não existe um mérito seu a ser feito, apenas crer de todo o coração, tá? Todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disse o profeta. Como está escrito, depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei as ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios. Todos os que chamei para serem meus, o Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de alimento oferecido a ídolos e da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas e em todas as cidades há muitas gerações. Então, qual foi aqui a ênfase? Tá, vocês não precisam ser circuncidados, mas tem algo, vocês não se abstenham de comida consagrada a ídolo, tá? Porque isso aqui é muito importante. A comida consagrada a ídolo, ela não só trava a vida de uma pessoa, mas abre legalidade no corpo físico para uma pessoa ser atacada por demônios, tá? Eu preciso que você entenda isso. Por isso que hoje na oração, ontem na oração, quando eu quebrava toda a comida consagrada, muita gente vomita, muita gente passa mal, certo? Porque abre a legalidade dentro da sua vida, tá bom? E muita gente come coisas consagradas sem saber. Por isso que tudo que você for comer, você fala, eu consagro esse alimento ao Senhor Jesus. Vai que a cozinheira desse lugar, desse restaurante, era uma macumbeira e ela ofereceu ao Exu, a isso, aquilo. Eu vomitei muito, pensei que não ia parar. Então, queridos, isso, tá? Isso, presta atenção, isso, tá? É muito importante, certo? Isso é muito importante. Então, aí eu tenho vergonha de orar, então cria essa ousadia e começa a orar. Todo lugar, vai comer qualquer coisa. Senhor, eu consagro esse alimento em nome de Jesus. Talvez o lugar, aparentemente, tá? É bom, mas vai que a pessoa que está ali é um filho das trevas, que está consagrando ali tudo que é alimento para as pessoas passar mal, para as pessoas adoecer. A decisão do conselho. Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram à Antioquia da Síria com Paulo e Barnabé para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros e os seus irmãos em Jerusalém, escrevemos essa carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria, Sicília, saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com esse ensino. Portanto, depois de chegar a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com os nossos
nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir sangue ou carne de animais estrangulados e de praticar imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que se leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia e eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Paulo e Barnabé se separaram. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha. Não prosseguindo com eles no trabalho, o desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos os entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Sicília e foram fortalecendo as igrejas de lá. Amém? Essa passagem de Atos 15, ela é extremamente importante, tá? Por que ela é importante? Porque aqui nós vimos, tá, a preocupação dos discípulos em não colocar um jugo que não era dos gentios sobre eles. Queridos, já é difícil buscar o Senhor Jesus. Agora imagina com leis, tá? Que ali aqueles homens perturbados, que não foram pela autorização dos apóstolos, levar. Então, até hoje tem esse tipo de perturbação. Você quer saber? Até hoje tem esse tipo de perturbação. Até hoje tem gente trazendo confusão, impondo coisas que não é necessário, tá? Então eu quero que vocês entendam. Salvação é um dom gratuito de Deus, certo? Qual que é o requisito para nós sermos salvos? Crer, aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Eu preciso que você saiba disso, tá? Para quem está aqui hoje, caiu aqui hoje, de primeira vez, nós estamos trazendo o quê? Nós estamos trazendo um estudo, tá? Sobre ruptura, como romper em prosperidade em todos os níveis. Então nós falamos dentro os bloqueios, né? Dentro do âmbito espiritual, que é não seguir os princípios. O resumo tá lá no nosso grupo. Para você acessar o nosso grupo, você precisa baixar o Telegram. Depois você precisa entrar aqui ou no link da nossa bio, do meu perfil ou do perfil da Global, ou nos stories, você vai encontrar. E aí você vai clicar e vai entrar, tá bom? Certo? Como descobrir o propósito? Buscando o Senhor Jesus. É a melhor forma de descobrir o propósito, tá bom? É o melhor jeito, tá? Abra comigo agora, em nome de Jesus, tá? Salmos, capítulo 1, versículo de número 3. Salmos, capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim: tudo que ele fizer prosperará. Tá bom? Tem outro versículo que eu quero ler com você, tá? Peraí, deixa eu achar aqui. Abra comigo, tá? Deuteronômio 28, verso 11. Deuteronômio 28, verso 11. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto do teu ventre, nos filhotes dos teus
rebanhos e nas colheitas da tua terra, nessa terra que ele jurou aos teus antepassados que te daria. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, Deus, Ele é o dono de todas as coisas. E Ele é um Pai bom. E muitas pessoas têm muitos bloqueios, e os bloqueios, presta atenção, os bloqueios é aquilo que mais impede uma pessoa de viver essa prosperidade. Então, antes, esquece que prosperidade é bem material. Os bens materiais é resultado de uma pessoa próspera, de uma vida em prosperidade. Deuteronômio 28:11. Então, esquece, porque na mentalidade de vocês, ter dinheiro é prosperidade. Queridos, isso é resultado, isso é um resultado. Isso não é a prosperidade. A prosperidade é uma forma de pensar, é uma forma de sentir, é uma forma de ser, as ações. Prosperidade é uma mentalidade. Escreve aí. A prosperidade é uma mentalidade. Tem gente que tem dinheiro, presta atenção, tem gente que tem dinheiro, mas é pobre mentalmente, mas é escasso. Tem gente que só tem dinheiro e é uma pessoa cheia de escassez, cheia de pobreza, tá? Então eu quero que você entenda, dinheiro não significa prosperidade, tá? Não significa. Então vamos lá, eu quero agora trazer para vocês, tá? Quais são os outros bloqueios que impedem uma pessoa de viver a prosperidade em todos os aspectos? Ontem nós falamos, né? A falta de alinhamento espiritual, a falta de comunhão com Deus, tá? A falta de viver os princípios, a falta, né? As maldições hereditárias, nós quebramos no primeiro dia de campanha as maldições hereditárias. Essa madrugada, o que nós quebramos? As maldições que estão nos imóveis, né? Às vezes, por exemplo, olha como é importante você participar da oração da madrugada. Às vezes você herdou um terreno, uma casa, uma chácara, mas nesse local suicidou alguém, nesse local teve matança, ou o seu avô conseguiu essa propriedade numa época que morreu gente, foi derramado sangue, tá? Então, às vezes esse lugar está debaixo de uma maldição e tem uma trava. Então, isso é muito importante. Então, nós estamos pegando todo dia na oração da madrugada várias áreas, vários aspectos. Às vezes, se você tem um imóvel, ele não vende porque ele tá bloqueado no mundo espiritual, tá? Certo? Então, presta atenção aqui, tá? Eu vou trazer aqui agora para você, tá? Outro fator que impede uma pessoa de viver, tá? Uma mentalidade de escassez. E o que é uma mentalidade de escassez? É aquela pessoa que ela só foca na falta. A pessoa que tem essa mentalidade de escassez, a preocupação dela é só com a falta. A preocupação dela é o medo de perder, medo de faltar. A pessoa, ela nunca foca na abundância, ela não foca no gerar muito, ela não foca no escalar, ela sempre está focando o quê? Ela sempre está com medo da falta. E isso é uma mentalidade de escassez. E a prosperidade, ela não funciona nessa mentalidade. Porque Deus, ele é ilimitado. Então, quando você fica limitando as coisas, não limite nada, tá? Então, mas isso vem como? Isso vem, às vezes, porque você foi ensinado a ser assim. Você vem de uma mentalidade de escassez, uma mentalidade limitada, uma mentalidade de só usar coisa ruim para economizar, para não faltar, uma mentalidade, às vezes, de juntar coisa quebrada, tá? Por medo de se desfazer daquilo, por um dia você precisar daquilo, tá? Então, o que determina uma pessoa ter uma mentalidade, tá, de escassez? Talvez a mãe era assim, o pai era assim, na maioria das vezes é assim, certo? O meu esposo, ele vinha de uma mentalidade de escassez e ele venceu isso, tá? Então, a cultura japonesa tem essa mentalidade de escassez, de olhar mais a falta do que a abundância, tá? E eu tenho uma mentalidade de abundância, de gerar muito, de prosperar, de abundância. Então, eu nunca foco falta, na minha mente nunca tem que vai faltar, que não vai ter, certo? Eu nunca falo que as coisas são caras ou que eu não posso ter isso, certo?
E a mentalidade de escassez acaba profetizando, mas isso é muito caro, isso aqui não é para mim, certo? Então a mentalidade de escassez limita a mão de Deus poderosa, tá? A mão de Deus poderosa, tá? Então, se você veio de uma mentalidade de escassez, de sempre estar preocupado com a falta, sempre, mas vai faltar, mas começa a quebrar essa mentalidade. Eu vou te ensinar aqui, tá? Mas eu tô trazendo só os fatores hoje para você, certo? Outra coisa que vai bloquear a prosperidade na sua vida é a falta de generosidade. Eu preciso que você entenda que a generosidade é uma chave que vira o favor de Deus sobre a sua vida, tá? Eu preciso que você entenda que Deus não vai ficar devendo nada para ninguém nessa terra. Toda vez que você usa uma chave chamada generosidade, as comportas celestiais, elas já se abriram para devolver para você aquilo que você achou que corroborou no reino de Deus ou na vida de alguém, tá? Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando Elias vai lá para ser alimentado por aquela viúva, ele chega ali e aquela viúva está passando fome. Ela tem o último alimento, o último trigo, o último azeite para fazer um pão, comer ela, o filho e morrer. E ela vai falar, olha, eu tenho aqui o meu último recurso. Quando Deus promete para Elias que uma viúva ia alimentar ele, Deus estava falando que uma viúva ia prover para ele porque ela ia ter. Só que quando Elias chega ali na casa daquela viúva, a circunstância da viúva ela estava com o último recurso para comer ela e o filho e morrer. Só que olha só, já havia uma promessa, a prosperidade da viúva já estava armada nas cortes celestiais. No mundo espiritual já havia essa provisão. Mas para ela fazer o download dessa prosperidade, primeiro ela tinha que dar a primeira parte para o profeta. Generosidade. Só quando ela pega a primeira parte e dá para o profeta, aí o milagre acontece. Por quê? Ela tinha que virar uma chave. Então eu quero que você entenda. Aprenda a ser generoso até quando você não quer. Porque generosidade, você não espera sentir vontade de dar algo para alguém, tá? Não espera sentir vontade de abençoar uma pessoa. Comece a praticar isso mesmo sem vontade, para você destruir o mamão do seu coração. Passou ali perto do mendigo, sentiu no coração de dar, mas você fala, não vou dar, senão vai ter falta. Dá sem querer, fala, Deus te abençoe. Quando você faz isso, você está destronando o mamão. Há um impulso no seu coração de ser generoso, ao mesmo tempo o mamão falando assim, não dá que vai fazer falta. Você não fica dando dinheiro para os outros, não. O que acontece? Quando você libera a semente de generosidade, queridos, eu quero que você entenda. Os pequenininhos do Senhor, ou qualquer coisa que você fizer, ela não vai ser retribuída lá, ela vai ser retribuída aqui, tá? Então entenda isso. Então, tem muita gente que é egoísta. Queridos, tem gente que é tão egoísta que às vezes não chama alguém para almoçar porque ele conta que aquele prato de comida vai fazer falta. Isso é egoísmo, isso aí é o mamon, a avareza. A avareza, querida, a pessoa, ela vai comprar pão cedo, ela compra um pão para cada pessoa. Ela não compra dois, pensando, se vier alguém. Isso é avareza, casquinha. Como que fala? Mão de vaca, tá? Queridos, eu quero que você entenda. Mas a gente não gosta de desperdiçar. Então Deus é o maior desperdiçador do mundo. Deus fez tantas árvores que às vezes os passarinhos nem conseguem comer, vai tudo pro chão, apodrece tudo. Querido, se sobrou pão, ninguém come, que vire adubo. Mas nós não gostamos de desperdício. Lógico, é pecado você comprar um monte de coisa, não comer, jogar fora. Mas tem gente, queridos, tá? Que come limitadamente e ainda fica com vontade das coisas. Isso é pecado, tá? Isso é pecado. Um dia eu fiquei pensando, eu falei, peraí, Deus é o maior desperdiçador de tudo então. Porque Deus, Ele fez todas as árvores frutíferas, e a árvore, quem não consegue comer, ela vai para o chão, ela apodrece, ninguém consegue comer o fruto de uma árvore toda. Então, você pegou a visão.
Então não fica dando desculpa não, tá? Então, a falta de generosidade, tá? A mentalidade de escassez, tá? Deixa eu ver outra aqui. Agora, essa aqui é forte. Desorganização e falta de planejamento, tá? Então, não adianta você querer viver uma prosperidade, isso em todos os aspectos. Desorganização e falta de planejamento. Porque, existe prosperidade espiritual. Se você não acordar, não orar, não dedicar, você não vai ter prosperidade espiritual, você não vai ter conhecimento. Se você não fazer um curso, se você não estudar, você não vai ter prosperidade intelectual. Se você não planejar suas finanças, olha, eu vou pagar minhas contas certinho, com isso daqui sobra, isso daqui eu guardo um pouco, eu invisto. Se você não tiver organização em todos os âmbitos, querido, você não vive a prosperidade em todos os âmbitos. Se você não for para academia, não se alimentar bem, você não vive prosperidade física, de ter um corpo mais saudável, certo? Então você precisa o quê? Organização e planejamento. Então a desorganização e a falta de planejamento, ela vai fazer você ficar capengando, tá? E é organização em todos os âmbitos, tá? É organização das contas, organização o que pode comprar, o que não pode, tá bom? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a gente precisa entender a nossa realidade, tá? De tempo, e a nossa realidade financeira, a nossa realidade de o quê? Das ferramentas que existem sobre a nossa vida. Então, por exemplo, olha, a minha realidade financeira é essa, o meu poder aquisitivo é esse, então você sabe o seu poder. Então você não pode também, né, extrapolar, porque senão você vai entrar em dívida. Mas você tem que o quê? Ainda que no pouco, aprender a ser generoso. O maior erro das pessoas é dizer, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu for próspero, aí eu vou ajudar as pessoas, aí eu vou fazer a obra de Deus. Mentira, você não vai. Quem não faz no pouco, não faz no muito. Querido, se você não aprender a ser generoso com pouco, no muito você não vai ser. Porque a provisão, o poder, o recurso que chega na vida de uma pessoa, ela não transforma uma pessoa, ela só potencializa aquilo que a pessoa já é. Se você é uma pessoa e você adquirir mais poder, e se você for uma pessoa que hoje já usa a sua influência para abençoar pessoas, quando você tiver mais poder, você vai usar ainda mais. Se você é uma pessoa que é generosa, ainda com pouco, quando você tiver recurso, você vai abençoar ainda mais, tá? E eu quero que você entenda, Deus não fica devendo generosidade para ninguém. Deus não fica devendo primícia para ninguém. Deus não fica devendo, querido, uma oferta que você lançar, Deus não fica devendo nada para você. Entenda isso, tá? Entenda isso. Então você tem que aprender, tá? A ser uma pessoa organizada. Ter gestão não só da renda financeira, mas gestão também do que você usa dentro da sua casa, tá? Então, porque às vezes, por exemplo, às vezes você ganha lá tanto, você não vê o dinheiro, mas você só compra coisa supérflua. Às vezes você pode comprar uma marca mediana onde você vai economizar. Então, nós precisamos entender a nossa realidade. E, queridos, nós precisamos viver abaixo da nossa realidade financeira, tá? Olha aqui que a Nani colocou, uso de planilhas, controle do fluxo financeiro, ajuda demais, tá? Olha um propósito que você pode fazer para te ajudar. Durante um ano, não vou comprar nada. Isso vai te ajudar ao quê? A pagar suas dívidas. Vai ajudar você a se organizar financeiramente. É um sacrifício ficar sem comprar nada um ano? É um sacrifício. Só que isso vai te ajudar demais, tá? A se organizar financeiramente. E aí, como é um propósito com Deus, você vai conseguir cumprir, certo? Ok? Então, organização e planejamento é extremamente essencial. Então, qual que é o bloqueio aqui? A desorganização e a falta de planejamento, tá? Descontrole financeiro. Então, o que é o descontrole financeiro? Tem pessoas que descontam, às vezes, e muitas delas, a sua impulsividade. Por exemplo, eu não estou bem hoje, eu vou sair ali numa lojinha para comprar alguma coisa. Então, queridos, isso é um descontrole financeiro, tá? Então, exatamente por isso, se você é essa pessoa, faça um propósito de renunciar compras, tá?
Presta atenção, faça um propósito de renunciar, comprar qualquer coisa por um determinado tempo. Isso vai te ajudar demais, ok? Porque se você é essa pessoa, eu não tô bem, você sai ali numa loja, você compra um negócio, você compra outro, certo? Então, descontrole financeiro. Por exemplo, tá chateado, brigou com alguém, vai lá comprar uma coisa para ficar melhor, certo? Tá feliz, vai lá e compra uma coisa para ficar melhor, tá? Então, toda dívida revela um débito emocional. Forte, hein? É forte esse daí, tá? Então, uma das coisas que pode te ajudar a se libertar, porque, queridos, não adianta você querer viver essa abundância em todos os aspectos sem fazer gestão. E tem que fazer gestão do tempo. Tem que fazer gestão das finanças. Tem que fazer gestão até do tempo que você perde com gente, com pessoas, conversando potoca. Já pensou que se você pegasse esse tempo, investisse num curso, daqui a pouco você aprendesse uma coisa nova, colocasse isso em prática na sua vida, para talvez trazer mais, sei lá, conhecimento, né? Aumentar o seu negócio, não sei, tá? Então, descontrole financeiro, tá? E falta de orçamento. Nós precisamos ter um orçamento, a gente precisa ter uma realidade do que se gasta, do que se não gasta, tá? Agora, outra coisa que é extremamente... outro bloqueio também da área financeira são os relacionamentos tóxicos. Já escutou um ditado? Galinha que acompanha pato morre afogado? Presta atenção. Você tem um poder aquisitivo X, aí você anda com uma pessoa que tem um Y, que é muito superior ao seu. E aí você quer... O que acontece, queridos? Toda a ambiência gera o senso de pertencimento. Então... O fulano comprou isso, eu também comprei porque nós somos amigos e nós nos parecemos. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes nós não temos o poder aquisitivo desse amigo, dessa amiga, tá? Muitas vezes a nossa realidade financeira é uma. Então deixa eu falar algo aqui para você. Nós precisamos saber aonde a água dá, tá? Aonde a água bate, qual que é a nossa realidade. Então presta atenção. Você começa a andar com uma amiga que gosta muito de bolsa de marca, coisa supérflua, e às vezes você não tem o mesmo poder aquisitivo, aí você começa a querer comprar e se endivida. Então relacionamentos acaba sendo um relacionamento tóxico, ainda mais se essa amiga te fomenta a comprar, se esse amigo te fomenta a comprar. Então agora, se você é uma pessoa que fala, olha fulano, eu não estou na sua realidade, eu não posso comprar. Se você é essa pessoa que você tem essa prudência, amém, dá para você continuar caminhando junto. Só que se você é uma pessoa que você não consegue controlar, e querido, isso é senso de comunidade, de pertencimento. Quando a gente começa a viver numa tribo, o fulano comprou isso, eu vou comprar também. Só que às vezes o fulano comprou algo muito caro e eu não tenho condição de comprar. Tá? Então nós precisamos aprender o quê? A realidade do Bastião não é do José. Galinha que acompanha pato morre afogado. Então nós precisamos entender que a nossa realidade é uma, o do nosso amigo é outra. Às vezes nós andamos com uma pessoa que ganha milhões e ela pode andar, ela pode comprar o que ela quer. E às vezes a sua é de alguns salários mínimos ou de um salário mínimo. E ainda tem filho, tem gente, tem faculdade, tem animal, tem periquito, tem papagaio para sustentar. E ainda você não chegou nesse patamar. Então, cada um precisa entender a sua realidade. Porque senão, essas influências negativas... Outra coisa, lugares, influências negativas, modelar pessoas erradas. Então, vamos supor, o seu mentor é muito supérfluo, uma pessoa, tá? Que você escuta pessoas que são muito vaidosas. E talvez não é a sua realidade. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Então o convívio com pessoas, tá? Que vivem realidades diferentes, influências negativas, elas podem levar você a fazer dívidas, tá? Exatamente, a pessoa que é seu amigo, vamos naquele restaurante. Uma coisa, se a pessoa for, eu vou te abençoar, vamos lá comigo. Aí você vai, tá sendo abençoado. Mas se você sabe que você tem que pagar metade e aquilo ali vai te custar no orçamento, você precisa ser
Queridos, aprenda a falar não. O não é libertador. Fulano, eu não posso ir. A minha condição financeira não é igual à sua. E pra mim, na minha realidade de hoje, né, isso pode prejudicar o meu orçamento. Aí se a pessoa falar, não, eu vou te abençoar, aí é outra história, tá bom? Tá? Então eu quero que você entenda isso, tá? Glória a Jesus. Então, convívio com pessoas, tá? Outra coisa, palavras e pensamentos negativos. Lembra que eu falei pra você que a prosperidade, ela é uma mentalidade? Eu vou só dar um exemplo pra você. Eu tô namorando um aspirador de pó, ele não é barato. Aí eu fui consultar meu marido, porque a mulher virtuosa, ela consulta seu marido. Só que eu já falei pra ele, ó, antes de eu te falar qual que é o aspirador, você tá proibido de dizer que é caro ou tá proibido de dizer que não faz sentido, tá? Porque eu não quero que ele manifeste nenhum tipo de escassez ou nenhuma trava, você tá entendendo? Então, o que eu quero dizer com isso? Não seja uma pessoa negativa, não seja uma pessoa pessimista. Ah, isso aqui não é pra mim, eu nunca vou usar isso, eu nunca vou ter um carro desse. Ah, pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Então nós não podemos entrar, tá? Nós não podemos entrar dentro desse lugar, certo? De ficar declarando, por exemplo, você fala, ah, isso aqui não é pra mim não. Quando nós fazemos isso, nós estamos estabelecendo uma mente de escassez. Olha, Deus, eu estou te limitando. E eu estou limitando também sobre mim. Então, quando eu quero gerar algo, eu já falo, tá proibido de falar a palavra tal, certo? Então, eu quebro objeções, certo? Porque às vezes, o que para você hoje tá salgado, amanhã você próspero é só mais uma coisa. Porque, queridos, não existe nada caro, existe uma pessoa que é limitada em recurso. Aprenda isso. Não existe nada caro, existe uma pessoa limitada em recursos. Porque aquilo que para você é caro, para uma pessoa que tem muito, é só mais uma coisa. Eu preciso que você entenda isso. Então, esse conceito de caro, não vale, são as pessoas que colocaram. Então, e isso eu quero que vocês aprendam a quebrar essas objeções. Ainda que você, no seu conceito de vida, vendo tudo, você fala, não, mas é caro. Mas não determina isso. Não coloca limitação. Não coloca objeção, eu não vou ter isso. Isso aqui, você tá entendendo? Eu preciso que você aprenda a não colocar objeções, a não limitar. Porque você fala assim, isso aqui não. Você está limitando a prosperidade que Deus às vezes quer estabelecer na sua vida. Tá bom? Tá? Então eu quero que você entenda isso, tá? Então, palavras e pensamentos negativos. Tira pensamento negativo. Tira a palavra negativa. Ah, eu sou pobre, eu vou ter que viver assim. Ah, é porque... você sabe como que é, né? Quem nasce pobre vai morrer pobre. Você sabe como que é, né? Não, isso aqui é demais. Isso aqui é só pra gente rica. E você tem que mudar essa mentalidade, queridos. A prosperidade, ela é uma mentalidade. Ainda que você saiba que agora, nesse momento, você não tenha as condições e os recursos para tomar posse daquilo, se você acessar aquilo no desejo e no querer falar, Deus, eu acesso isso aqui, ó. Talvez não venha este ano, mas quem sabe o ano que vem, o próximo, ou quando você for muito próspero. Certo? Ok? Eu lembro quando eu ia para os Estados Unidos, eu era estudante, e eu ia limitada. Não ia com muito dinheiro, não. Naquela época, tipo assim, eu levava um dinheirinho e dava para comprar umas coisinhas, mas eu não podia comprar o que eu queria. Tinha que comprar o mais barato, as coisas mais em conta, tá? Só de ir para os Estados Unidos já é muito bom, né, gente? Mas o que eu quero dizer? Eu gerava ali naquelas lojas e falava, Senhor, um dia eu vou vir para essa nação e vou comprar o que eu quiser. Então eu já gerava, eu já declarava. Hoje eu tô limitada, mas um dia eu declarava, um dia eu vou vir para essa nação, eu vou comprar o que eu quiser. Não vai ter que eu só posso gastar até tanto, que eu só posso comer isso, né? Porque quando a gente é estudante, as coisas são apertadas mesmo.
certo? Essa era a minha realidade, que ainda era muito boa lá nos Estados Unidos, certo? Então, o que eu quero dizer para você? Não limita, não seja uma pessoa limitada, não seja uma pessoa pessimista, não seja uma pessoa que fica pondo objeção. Eu não vou naquele restaurante não, aquele restaurante é de gente rica. Então você tá se afirmando pobre, você está se afirmando que você não é digno daquele restaurante. Você fala assim, olha, gere os melhores lugares, gere as melhores coisas. Talvez agora você não pode, mas quando você gera, fala, Senhor, eu já acessei, eu já tomei posse, tá? Então, as palavras e os pensamentos negativos, tá? Elas vão travar. Reclamar, murmurar, focar nos problemas ao invés na solução. Mas eu não tenho uma picanha para comer. Querido, seja grato pelo frango, pela carne moída que você tem para comer. E muita gente é assim, foca no que não tem, esquece de agradecer pelo que tem. Murmura, reclama. Que saco limpar essa casa. Queridos, eu glorifico a Deus por poder limpar minha casa. Deus, obrigada por eu poder limpar minha casa, por eu poder cuidar das minhas coisas, porque eu só posso fazer isso porque o Senhor concedeu a mim. Então nós precisamos aprender a glorificar Deus em tudo, tá? Então a pessoa que murmura, a pessoa que reclama, sabe? Mas esse carro aqui não é bom. Mas a casa do fulano é tão maravilhosa. Então nós precisamos aprender a focar o quê? Na solução. Nós precisamos aprender a focar na solução, tá? E não no problema, tá? E não no que você não tem, certo? Ok? Então nós precisamos aprender a glorificar a Deus. Queridos, eu agradeço a Deus. Eu sou uma pessoa muito grata. Ontem nós compramos lixia. Eu agradeço a Deus. Obrigada por essa fruta. Obrigada por isso. Obrigada por aquilo. Queridos, eu agradeço a Deus as mínimas coisas. As coisas mínimas. As coisas pequenas. Ao passarinho que canta. E eu nunca olho aquilo que eu não tenho, mas eu sempre olho aquilo que Deus já me deu. E eu sou grata a Deus, eu glorifico ao Senhor. Eu agradeço todo o tempo pela vida do meu marido. Eu agradeço todo o tempo por poder acordar de madrugada, por despertar. Deus, eu acordei, obrigada, Senhor. Tá? Então, presta atenção. A questão de reclamar, a questão de murmurar, a questão de focar no problema ao invés da solução. Tá, mas por que você está focado no problema? A pessoa que é escassa, a pessoa que ela é pessimista, ela foca muito no problema. Vou dar só um exemplo. A pessoa que tem escassez, ela foca com medo de, vamos supor, 2 pessoas vão abrir uma empresa. Uma foca no ganhar, no romper, daqui a pouco nós vamos ter que montar outra e outra. A pessoa escassa, ela foca no, e se falir, e se faltar o dinheiro, e se a gente não conseguir pagar a conta. Então, é assim. Então, prosperidade, ela é uma mentalidade. Eu preciso que você entenda que tudo foi construído por pensamento, pelas palavras. Se você gera coisas negativas, é isso que você vai colher. Você é como você se vê. Você é como você se vê. Se você se vê pobre, escasso, mendigo, assim será. Se você se vê um príncipe, uma princesa, farto, abundante, assim será, tá? Então, palavras e pensamentos negativos é outro bloqueio, tá? Nós falamos ontem, tá? De pecados não resolvidos. Agora, dentro dos pecados não resolvidos, tem um que eu quero trazer para você, que ele é um dos maiores bloqueios da área financeira ou de qualquer nível de prosperidade. A questão de estar de mal de pai e de mãe, não honrar pai e mãe, ter mágoa do pai, da mãe, falar mal do pai, da mãe. Queridos, quando nós temos mágoa do pai e da mãe, quando nós falamos mal do pai e da mãe, quando nós não perdoamos o pai ou a mãe, você precisa resolver sua vida com seu pai e com a sua mãe. Peça perdão, Senhor Jesus. Mas é impossível, a minha mãe é narcisista, o meu pai é isso. Existem outras formas de amor. Ore por eles, é uma forma de amor, tá? Isso, queridos, é um princípio, certo? É um princípio, tá?
Então, presta atenção aqui. Ah, mas meu pai é difícil, ele fez muito mal para mim. Ore, ame eles em oração, honre eles como você pode. Queridos, isso é muito sério. Tem gente que nunca vai prosperar financeiramente porque tem coisas mal resolvidas com o pai e com a mãe. Eles são a fonte de você existir. E nós precisamos abençoar a nossa fonte. Da onde nós viemos. Porque se você amaldiçoar a fonte da onde você veio, maldito será você também na terra. Quando você amaldiçoa as suas duas fontes, que é o seu pai e a sua mãe, você está se auto-amaldiçoando. Você está travando a sua vida. Amém? É igual a mulher que fala mal do marido. Você está falando mal de você mesmo, porque você é uma carne só com ele. Quando você, marido, fala mal da sua mulher, você está amaldiçoando você mesmo, porque você e sua mulher é uma carne só. Então, quando nós abençoamos a fonte pela qual nos gerou, tá? Presta atenção. Quando nós abençoamos a nossa fonte pela qual nós fomos gerados, nós estamos trazendo maldição para nós. E uma das maiores maldições é a familiar, é que você vai gerar uma família, tá? Isso vem muito da parte da mãe. E a prosperidade financeira, que vem muito da parte do pai. Mas é em ambos, tá? Se já é falecido, fala: Deus, eu perdoo, eu libero perdão. Senhor Deus, eu peço perdão por não ter honrado meu pai. Pede perdão para o Senhor, tá? Mas resolve isso no âmbito espiritual, ok? Então, de todos os pecados, tá? De todas as coisas, falta de perdão para com pai e mãe, falta de honra para com pai e mãe é extremamente importante. Então, honre o seu pai e sua mãe em vida, se você pode. Talvez não gosta de conviver, tá? Então, manda um presente, é um aniversário, leva para almoçar uma hora ou outra, abençoe como você pode, tá? Mas você precisa restituir, tá? Esse laço e pedir perdão ao Senhor Jesus, que o sangue do Cordeiro seja passado, tá bom? Ah, mas não dá para conviver, é uma pessoa difícil. Ore por essa pessoa, tá? Que você vai estar honrando ela, amém? Glória a Jesus, tá? Outra coisa, agora aqui é extremamente importante. Falta de foco e falta de propósito é outro bloqueio. Primeira coisa, tem muita gente hoje que está com a mente perturbada, a mente acelerada, faz uma coisa, faz outra, faz 10 coisas ao mesmo tempo. Nós precisamos ter foco. Qual que é o seu foco? Tá? Então, primeira coisa, a gente precisa organizar a nossa vida. O que eu preciso fazer? Tá? Eu estou trabalhando, eu estou conquistando. Então, tira aquilo que não é necessário, porque às vezes você se obrigou a estar fazendo coisas, faculdade, curso, que não, o seu coração não está naquilo. Como que descobre o propósito? Buscando o Senhor Jesus. E às vezes, queridos, deixa eu falar, é necessário você parar com tudo que você está fazendo. Às vezes, buscar o Senhor Jesus por um tempo e falar: Deus, mostra para mim o meu propósito. O que arde no meu coração? O que é para mim fazer? Amém? Porque, queridos, às vezes a gente está com a mente acelerada. Porque escutamos vozes: você precisa ir para a direita, o outro: você precisa ir para a esquerda, é isso que vai dar certo na sua vida. Tá, mas o que você quer? O que você deseja? O que você tem vontade? Fala para mim. Qual que é a sua vontade? Fala para mim. Você só vai descobrir a hora que você parar de escutar as vozes e o Espírito Santo gerar. Porque, queridos, nem todo mundo vai pregar o evangelho, ser evangelista. Talvez você vai pregar o âmbito da sua família. Mas talvez Deus te chamou para ser um empresário, um médico, um dentista. E Deus vai te usar nessa área. Talvez Deus te chamou para ser um político, fazer diferença na política. Talvez Deus te chamou para ser um juiz. Então, nós precisamos entender aonde, tá? Aonde Deus te chamou. Mas para isso, nós precisamos o quê? O que arde o meu coração? Aonde o meu coração está? O que arde dentro de mim? Mas para saber isso, às vezes a gente tem que saber. A gente tem que se posicionar, parar de escutar as vozes. A sua mãe fala: ai, você vai dar bom nisso. Seu pai: ai, você vai dar bom naquilo. Olha, nós projetamos essa vida para você, mas é a vida que Jesus projetou para você? Então nós precisamos, tá? Ter foco. Então como que a gente começa a ter foco no propósito? Primeira coisa, passa um tempo com o Senhor Jesus e pede para Ele o que realmente é para você fazer. O propósito vai surgir e tem que arder no seu coração. Onde está o nosso propósito? Aquilo que você fizer
Ô, meu amigo Vicente, shalom, shalom. Ó, o que é propósito? Propósito é o meu objetivo de vida. O meu propósito é levar o reino de Deus, é ensinar, tá? É trazer conhecimento para as pessoas dentro do reino de Deus, sem alienar, sem prender, porque eu sou livre e eu não vou levar ninguém ao cativeiro, tá? Como muitos pastores fazem. Então, o meu objetivo de vida é libertar e trazer o avivamento. O meu propósito de vida é esse, tá? E viver em abundância tudo aquilo que Deus tem para mim, em família, como mulher, como esposa, como futura mãe, tá? Então, esse é o meu propósito. Então, o que arde no seu coração? Aquilo que arde no seu coração você vai focar naquilo, tá? Certo? Então, vamos lá. Eu vou encerrar aqui e amanhã nós damos continuidade. Então, eu parei em foco. Deixa eu ver onde que eu parei. É coisa, hein? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Falta de foco e propósito, certo, gente? Tá? Então, aí amanhã a gente vai dar continuidade, tá? Então, nós estamos numa campanha, tá? Sobre prosperar, romper em todos os níveis, certo? Depois, quando ficar pronto esse resumo, eu vou mandar lá no grupo para você, tá bom? Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe de forma poderosa, de forma profética e de forma sobrenatural, amém? Amo cada um de vocês, tá? Beijo, 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 beijo para cada um de vocês.